Saudações a todos, vamos prosseguir e retomar nosso curso regular de Física Fundamental 1, dedicado a estudar mecânica clássica no contexto do formalismo de Galileu e de Newton. Muito bem, durante a aula anterior nós estávamos fazendo uma análise sobre o trabalho realizado por uma força e a variação de energia cinética e variação de energia potencial associada à transferência de energia de um determinado campo ou de uma determinada força para uma determinada estrutura com massa m. Então, o acoplamento de uma determinada estrutura dotada de massa m, esse acoplamento com um determinado campo, então surge aí uma energia potencial, e nós apresentamos o conceito de força do tipo conservativa e por conseguinte o campo conservativo. A força do tipo conservativo está associada a um campo conservativo, e a força do tipo conservativa pode ser escrita como menos o gradiente da energia potencial. Nós definimos a energia mecânica como a energia cinética mais energia potencial e mostramos detalhadamente durante a aula imediatamente anterior a essa que a variação da energia mecânica é igual a zero. Isso implica que a energia mecânica é uma constante quando a força do tipo conservativa e, por consequência, uma força do tipo conservativa está diretamente associada a um campo do tipo conservativo. Muito bem, então, continuando, vamos analisar a energia potencial. Vale recordar que energia potencial é uma energia de acoplamento entre a estrutura dotada de massa m e um determinado campo, ou mesmo entre uma estrutura de massa m, dotada de massa m, e uma outra estrutura dotada de massa m, quando ambas estão interagindo entre si. Então, vamos analisar a lei de conservação de energia. E vamos estudar a energia potencial. Então, vamos considerar essa grandeza como energia potencial, e vamos considerar que essa energia potencial depende de x, depende de y, depende de z e depende de t, ou seja, depende das coordenadas espaciais x, y e z no âmbito do sistema de coordenadas cartesianas, e depende do parâmetro de evolução temporal t. E vale destacar que essa relação entre as coordenadas x, y, z e a variável de evolução temporal t obedece à teoria de relatividade de Galileu, onde as dimensões são três dimensões associadas ao espaço tridimensional, cujas coordenadas cartesianas relacionadas são x, y e z, e t não é uma dimensão, pelo contrário, configura-se como um parâmetro de evolução temporal, do qual dependem as coordenadas efetivamente associadas às três dimensões espaciais, x, y e z. Muito bem. Então, agora, vamos fazer a seguinte observação. Nós sabemos a partir do cálculo diferencial e integral, nós sabemos que a derivada total de uma função, dada uma função que depende de x, de y e de z, que apresenta dependência funcional em x, y e z, esta função é tal que, se nós calcularmos a derivada total de f, essa derivada total de f é calculada no âmbito do cálculo diferencial e integral como a derivada parcial de f em relação a x, dx, mais a derivada parcial de f em relação a y, dy, mais a derivada parcial de f em relação a z, dz, não esquecendo que a derivada parcial de f em relação a x considera y e z constantes e trata apenas as variações infinitesimais no domínio associado à coordenada x. Similarmente, nós temos a derivada parcial de f em relação a y, considerando esse operador de derivada parcial, considera x e z como constantes e analisa tão somente a variação infinitesimal do domínio associado à coordenada y. E, analogamente, a exemplo do que nós fizemos para as duas derivadas parciais, a derivada parcial de f em relação a z
também considera x e y constantes e analisa a variação infinitesimal do domínio associado e relacionado à coordenada z. Muito bem, então essa é a derivada total da função f. E se nós então analisarmos a energia potencial, nós podemos certamente calcular a derivada total da energia potencial. E a derivada total da energia potencial, é a derivada parcial da energia potencial, lembrando que a energia potencial depende de x, y, z e t, isso em relação a x, dx, mais a derivada parcial da energia potencial, função essa que apresenta dependência funcional em x, y e z, e na variável de evolução temporal t, isso calculado em relação a y, dy, mais a derivada parcial da energia potencial, cuja dependência está em x, y, z e t, em relação a z, dz, mais a derivada parcial da energia potencial, cuja dependência funcional está em x, y, z e t, em relação à variável de evolução temporal t, dt. Então essa é a derivada total da energia potencial. Energia potencial de forma mais geral possível, dependendo aqui das coordenadas do espaço tridimensional, x, y e z, no sistema de coordenadas cartesianas, e também apresentando dependência funcional na variável de evolução temporal t. E lembre-se que essa variável não é variável de um espaço, não é variável de um espaço tal como é x, y, z. X, y e z são variáveis associadas ao espaço tridimensional. E t é uma variável que pertence aos reais e é então simplesmente e somente um parâmetro que expressa a dependência funcional de x, y e z. Então agora vamos considerar o gradiente da energia potencial. Vamos calcular separadamente o operador diferencial parcial vetorial nabla aplicado sobre a energia potencial. Esse operador, nós sabemos que no sistema de coordenadas cartesianas, esse operador é do tipo derivada parcial em relação a x, mais derivada parcial em relação a y, mais derivada parcial em relação a z. Então aqui I versor de base do sistema de coordenadas cartesianas, derivada parcial em relação a x sobre a energia potencial, mais J versor, derivada parcial em relação à variável y sobre a energia potencial, mais K versor, derivada parcial em relação a Z sobre a energia potencial. Muito bem. E nós sabemos que dl vetor, considerando o sistema de coordenadas cartesianas, então isso é I versor dx, ou seja, o infinitésimo de deslocamento em um espaço tridimensional, considerando o sistema de coordenadas cartesianas, é dado por... Certo? Então, esse termo é infinitésimo de deslocamento no sistema de coordenadas cartesianas. Muito bem, então agora vamos analisar o enquadramento da gravação. Muito bem, então agora vamos apagar para disponibilizar espaço.
nós vamos considerar a derivada da energia potencial em relação ao tempo. Considerando a derivada total, então nós temos derivada parcial da energia potencial em relação a x dx dt, mais, onde t é o parâmetro de evolução temporal, ou seja, não é uma variável de um espaço, tal como é x, y e z, variáveis que estão intimamente associadas ao espaço tridimensional. Pelo contrário, é o parâmetro de dependência funcional das variáveis do espaço tridimensional, tal como descreve, prescreve e preconiza a teoria de relatividade de Galileu, certo? Então aqui, derivada parcial da energia potencial em relação a y, dy dt, mais a derivada parcial da energia potencial em relação a z, dz dt, mais a derivada da energia potencial em relação a t, dt, onde t é o parâmetro de evolução temporal. Então, nesse caso, nós temos a derivada da energia parcial da energia potencial em relação a x, dx dt. Nós temos a derivada parcial da energia potencial em relação a y, dy dt, mais a derivada parcial da energia potencial em relação a z, dz dt, mais a derivada parcial da energia potencial em relação a t. Muito bem, agora vamos apagar esta linha e considerar aqui um outro resultado que é dl dt, ou seja, isso é I versor dx dt mais j versor dy dt mais k versor dz dt, não esquecendo que di versor dt é igual a dj versor dt, que é igual a dk versor dt, é igual a zero vetor, que é igual a zero I versor mais zero J versor mais zero K versor, uma vez que não existe dinâmica temporal para I versor, não existe dinâmica temporal para J versor, não existe dinâmica temporal para K versor, uma vez que esses três versores de base estão fixos na origem do sistema de coordenadas e não estão comóveis e não acompanham a dinâmica dos pontos do espaço tridimensional. Muito bem. Como ocorre em outros sistemas de coordenadas, tais como sistemas de coordenadas polares, sistemas de coordenadas cilíndricos, sistemas de coordenadas esféricos, nos quais os versores de base acompanham a dinâmica e estão comóveis, estão transladando concomitantemente com o ponto no espaço tridimensional. O que confere aos versores dos sistemas de coordenadas cilíndrico, esférico e polar, confere a eles uma dinâmica temporal, certo? E então as derivadas parciais dos versores não são necessariamente iguais a zero. As derivadas ordinárias dos versores não são necessariamente iguais a zero. Então agora nós temos o produto escalar. Aqui nós podemos definir o produto escalar entre o gradiente da energia potencial, e o dl dt. Nós podemos estabelecer esse produto escalar, calcular esse produto escalar muito cuidadosamente. E vale ressaltar que os detalhes matemáticos aqui apresentados
associados ao cálculo vetorial estão disponíveis na nossa página, no nosso canal, sediado na plataforma do YouTube, canal esse intitulado Professor Damião Meira IFPA Campus de Santarém, um canal no qual nós apresentamos várias playlists e estamos gradativamente apresentando diversas atividades associadas às mais diversas áreas do saber humano, às mais diversas áreas do saber científico. E atualmente nós estamos com playlists associadas à mecânica clássica, playlists dedicadas a estudar termodinâmica, playlists dedicadas a estudar eletromagnetismo clássico, playlists dedicadas a estudar cálculo vetorial. Nessa tal playlist nós apresentamos essas propriedades em detalhes, e playlist dedicada a estudar álgebra e análise no espaço dos complexos. Em breve estaremos apresentando e iniciando uma playlist dedicada a estudar probabilidade e estatística, exatamente a estatística, primeiramente a estatística descritiva e oportunamente a estatística inferencial. Muito bem, então gradativamente estaremos abrindo outras playlists e vamos continuar. Então sugiro respeitosamente acessar o nosso canal e verificar detalhes sobre essas operações matemáticas em outras playlists, especialmente na playlist intitulada Cálculo Vetorial no espaço euclidiano de 3 dimensões. Então esse produto escalar, aqui nós já sabemos que é igual a I versor derivada parcial da energia potencial em relação a x, mais J versor derivada parcial da energia potencial em relação a y, mais K versor derivada parcial da energia potencial em relação a z, e aqui produto escalar com I versor dx dt, mais J versor dy dt, mais K versor dz dt. Muito bem. Então, nós já sabemos, já estudamos detalhadamente na playlist intitulada Cálculo Vetorial no espaço euclidiano de 3 dimensões. Nós já aprendemos que o produto escalar entre I versor e I versor é igual ao produto escalar entre J versor e J versor, que é igual ao produto escalar entre K versor e K versor, e isso é igual a 1. Nós calculamos em detalhes. Também sabemos que o produto escalar entre I versor e J versor é igual ao produto escalar entre J versor e I versor, isso é igual a 0. O produto escalar entre I versor e K versor é igual ao produto escalar entre K versor e I versor, isso é igual a 0. E por fim o produto escalar entre J versor e K versor é evidentemente igual ao produto escalar entre K versor e J versor, isso também é igual a 0. Então, nós podemos escrever esse produto escalar entre a energia, o gradiente da energia potencial e o dL dt, nós podemos escrever como a derivada parcial da energia potencial em relação a x dx dt mais a derivada parcial da energia potencial em relação a y dy dt mais a derivada parcial da energia potencial em relação a z dz dt. Muito bem, então agora nós vamos finalizar a aula exatamente neste ponto, e na aula imediatamente posterior a essa estaremos oportunamente dando continuidade e prosseguindo a partir deste tópico. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer pelo prestígio, pela atenção, pelo apoio concedido aos trabalhos de ensino, pesquisa, extensão e gestão desenvolvidos por todos os servidores, bem como por todos os estudantes do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém, e a nossa página é um dos resultados dessas ações, certo? Nós estaremos oportunamente falando e divulgando sobre os canais nas redes sociais
produzidos por nossos estudantes, por nossos servidores, enfim, por toda a comunidade que atua, que trabalha, estuda e atua aqui no Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.